amigos, os irmãos da igreja que vão participar hoje do nosso estudo. A quarentena tem nos trazido bastante preocupação, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade que nós temos de passar mais tempo em oração. Então nós gostaríamos de iniciar esse estudo já orando ao nosso Deus. Nosso Pai, nós te agradecemos porque nos encontramos nesse momento diante da Tua Palavra. Te agradecemos porque, mesmo distantes, podemos compartilhar dessa palavra, podemos lembrar dos nossos irmãos, podemos sentir a presença de todos vocês aqui nesse momento. Te agradecemos pela vida. E agora, Senhor, abra os nossos corações e as nossas mentes para que nós aprendamos mais da Tua palavra, da Tua vontade para as nossas vidas. É isso que pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, a quarentena é um tempo em que podemos passar mais tempo em oração, mas também é um tempo em que nós podemos aprender a viver, a ampliar nosso sentimento de empatia pelos outros, de nos colocar diante dos outros, ao lado dos outros. No culto no domingo, a pastora falou muito da palavra empatia, compaixão, e nós estamos só há 60 dias em quarentena. Parece que é muito mais tempo do que isso, mas existem aquelas pessoas que, por questões de doença ou por limitações físicas ou outras razões, já estão em quarentena há muito mais tempo do que nós, né? Há anos até. Então, como cristãos maduros, nós queremos aprender mais para sermos mais parecidos com o nosso Deus, e uma das questões é essa, é de termos mais empatia um para o outro. Isso nós só conseguimos quando nós vivemos no Espírito. E é aí que nós queremos fazer o nosso estudo de hoje, né? O que significa andar no Espírito? É isso que nós vimos discutindo já há algumas semanas. Na semana passada, o Mauro iniciou uma parte do nosso estudo discutindo como é que nós podemos ser guiados pelo Espírito. O que nós precisamos fazer? Como é que nós podemos desenvolver a nossa vida para que cada vez mais nós andemos pelo Espírito? E o nosso autor aqui nos dá várias sugestões. Então, relembrando algumas que o Mauro colocou na semana passada. Primeira coisa que nós podemos fazer é ouvir e seguir o impulso da nossa intuição. O que nós sentimos no nosso íntimo? É o primeiro passo. Então, o segundo passo é deixar o Espírito testificar com o nosso espírito. Então, quando nós ouvimos aquilo que o Espírito nos diz, ele testifica, nós chegamos a uma convicção. Passa de intuição para convicção daquilo que o Espírito quer de nós. E em terceiro lugar, esse processo nos leva a uma paz interior, mesmo nos momentos tumultuados, como é agora o momento da quarentena. Então hoje nós vamos continuar nesse estudo. Então, continuando nesse processo, mais uma dica, né, para nós podermos caminhar pelo Espírito. Nós vamos caminhar pela consciência do Espírito. Porque se nós
olharmos para a nossa mente, para aquilo que a gente pensa, nós não estamos muitas vezes olhando para o que o Espírito quer nos dizer. É o nosso coração que nos diz aquilo que o Espírito quer de nós. E quantas vezes, quando nós vamos fazer alguma coisa e nós estamos fazendo uma escolha, nós sentimos um mal-estar, uma náusea, alguma coisa que não está muito certa para nós, porque o andar no Espírito, quando nós conhecemos a palavra de Deus, significa que a gente vai fazer a vontade de Deus, e quando nós não estamos fazendo isso, nós não nos sentimos bem. Então, o andar no Espírito não é simplesmente uma questão de certo ou errado, de bem ou de mal, porque muitas coisas que nós fazemos, na vista do mundo, não são erradas, não são problemas, né? Mas nem sempre são a vontade de Deus. Se nós pensarmos, por exemplo, nos profissionais de saúde vivendo atualmente nessa pandemia. O profissional de saúde normalmente tem seus horários de trabalho, tem toda uma forma de trabalhar, mas o que tem acontecido nessa pandemia? A gente tem visto pessoas que estão trabalhando muito mais horas, que estão se colocando em risco de vida para ajudar o próximo, que estão tendo que fazer isso com muita dificuldade, às vezes faltando material, no entanto estão lá na luta, inclusive muitas vezes pegando esse vírus, e muitos na verdade já faleceram por causa disso. São pessoas que escolheram ir além daquilo que a profissão exige, né? Horários a mais, trabalho maior, perigo maior. Eles fizeram uma escolha por aquilo que eles acham que é correto. E é isso que nós temos que fazer. Nem sempre escolher só pelo que é correto ou aquilo que é bom ao invés de ruim, mas escolher aquilo que é realmente a vontade de Deus. Tem muita coisa que não é errada, mas que nós sabemos que não é vontade de Deus. Então, ser cristão é ser guiado por uma conduta que não é só de norma, de regra, de ética social. É guiado por aquilo que Deus quer, aquilo que o Espírito diz para nós que é o melhor para a nossa vida. Então a próxima dica que nós recebemos é que nós temos que confiar na palavra de Deus escrita. A Bíblia, a palavra que é confiável e que não tem dúvidas, né? Se nós formos pela nossa própria intuição, pela nossa experiência, muitas vezes ela é subjetiva, ela é insegura. No entanto, quando nós colocamos isso de confronto com a palavra de Deus, que é sempre um julgamento objetivo e seguro, nós podemos ter uma noção mais forte daquilo que é a vontade de Deus. Então, quando nós fazemos aquilo que a Bíblia diz que devemos fazer, ou que nós encontramos respaldo na palavra de Deus, nós podemos ter certeza daquilo que estamos fazendo. Mas também temos que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas que torcem o sentido real da Bíblia, ou então escolhem um versículo, tiram ele do contexto só para provar aquilo que a própria pessoa quer dizer. Infelizmente, a Bíblia pode ser utilizada também dessa forma. Mas quando nós tomamos a Bíblia no seu sentido correto, dentro do contexto, nós então não vamos poder discordar dessa palavra.
né? Sempre o Espírito concorda com aquilo que está escrito na Bíblia. Se você perceber que alguma coisa que você está fazendo não bate com aquilo que a Bíblia diz que você deve fazer, então não é o Espírito que está direcionando a tua vida. Então, a palavra de Deus é a nossa fonte mais segura, mais objetiva de informação e de ajuda para saber como andar no Espírito. Uma outra forma que nós temos de saber se nós estamos andando pelo Espírito é consultar as pessoas mais velhas, mais seguras, mais amadurecidas que existem na nossa comunidade cristã. O texto de Colossenses 3,15 nos diz o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Quando as pessoas que têm maior conhecimento da palavra do que você estiverem concordando, te aconselharem a continuar naquilo que você está fazendo, você vai perceber que existe uma concordância, uma paz, uma ligação entre as pessoas da própria comunidade, e isso nos dá uma segurança naquilo que nós estamos fazendo. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há segurança, e onde não há conselhos, fracassam os projetos, mas com muitos conselhos há bom êxito. É claro que esses conselhos têm que vir de pessoas que estão também fundamentadas na palavra de Deus, que sabem o que estão falando, que vivenciaram já muitas experiências e que estão andando já amadurecidas no Espírito. Aí então nós chegamos nas circunstâncias e a providência divina. Quando Deus nos pede para fazer alguma coisa e nós entendemos que Ele está dizendo isso para nós, o Espírito está nos indicando um caminho, você pode ter certeza que Deus vai abrindo as portas, vai providenciando, vai treinando, vai dando, vai possibilitando aquilo que Ele deseja que aconteça. Ele vai guiando você na direção certa e as provisões vão surgir. Davi dizia em Salmos 37:23, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Deus firma os nossos passos, Ele abre as portas, Ele mostra o caminho e dá para nós as condições para que aquilo que Ele está pedindo possa acontecer. Não adianta ficar sentado esperando revelação, né? Você precisa iniciar, começar, e você vai percebendo que vai sendo direcionado cada vez mais por esse Espírito que se encontra dentro de você. E esse Espírito vai te dando cada vez mais a certeza de que você fez a escolha certa, que você está no caminho certo, e vai te dando confiança naquilo que você vai fazer. Bom, então para concluir esses passos, nós chegamos ao que o autor chama de confirmação profética. Quando você tem um conhecimento daquilo que Deus
quer que você faça, quando você recebeu no seu espírito a palavra de Deus e sente que o direcionamento é do Espírito, muitas vezes você terá a confirmação profética. Alguém vai confirmar para você aquilo que você já sabe. Mas a profecia também pode ser um problema para nós. Nunca saia procurando uma profecia. Na Bíblia, sempre que Deus quer confirmar algo a partir de um profeta, Ele manda o profeta até a pessoa. As pessoas que saem procurando profetas, muitas vezes estão procurando muito mais uma cartomante, alguém que vai dizer o que você vai fazer. Na verdade, a profecia é uma confirmação daquilo que você já sentiu, que você já sabe que é a vontade de Deus na sua vida. Então, a profecia precisa ser pautada, primeiro, julgada, podemos dizer, pela palavra de Deus. A profecia que nega a palavra de Deus, ou que está diferente, ou não está embasada na palavra de Deus, não serve. Se ela não estiver em harmonia, ela deve ser rejeitada. Então, é bom quando nós ouvimos, através de outra pessoa, uma profecia, mas essa profecia precisa estar embasada na palavra de Deus, na vontade de Deus e também naquilo que você já sentiu no seu coração como a vontade do Espírito na sua vida. Infelizmente, nós temos profetas hoje que são profetas pessoais. Muitas vezes profetizam coisas que não são reais, só coisas positivas para a sua vida, quando na verdade no Velho Testamento, especialmente, os profetas vinham era para falar da desgraça, vinham para falar, chamar a atenção daqueles que estavam fazendo as coisas erradas. Então nós temos que tomar muito cuidado com esta forma de entender o Espírito Santo. Mas além da profecia, existem outros meios que a gente pode chamar de meios extraordinários que podem confirmar se nós estamos ou não no caminho certo. Nós sabemos, por exemplo, que os sonhos muitas vezes nos revelam coisas. São muitos os casos na Bíblia de pessoas que sonham com Deus, falando com elas, com situações que vão direcionar a sua vida. Mas não precisa sair procurando o significado de um sonho que você teve. Se ele está muito complicado, se ele não tem significado para você, esqueça. Deus, quando quer falar conosco, Ele fala de forma clara e compreensiva. Ele pode falar através do sonho, mas esse sonho tem que ser entendido por nós. Não precisa sair procurando alguém para interpretar o seu sonho. Uma outra forma que nós chamamos de extraordinária é ouvir diretamente a voz de Deus. Deus pode sim falar conosco. Fala às vezes de forma audível, a gente ouve a voz de Deus. Então existem também exemplos múltiplos na Bíblia de pessoas que ouviram a voz de Deus. Nós podemos ouvir também quando nós nos colocamos diante dele, quando nós estamos em sintonia com esse Deus. E em terceiro lugar, os ministérios dos anjos. Uma outra forma extraordinária de receber a certeza de que estamos andando no Espírito. Deus usa pessoas, que às vezes nós chamamos de anjo. Deus usa
coisas extraordinárias, acontecimentos, existem anjos sim, né? Mas também nem sempre nós vamos ouvir ou ter essa experiência. Não significa que você não está andando pelo Espírito. Pode ser que você receba, sim, a confirmação da palavra de Deus através de um anjo, mas se aquilo que você está ouvindo não está embasado na palavra, você pode pensar, isso não é um anjo, isso sim é um demônio que vem falar comigo. Elimine essa possibilidade, né? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, diz o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Desconfia se alguém chegar para você com uma mensagem que discorda daquilo que a palavra de Deus diz. Então, nós temos várias dicas, vários processos que nós vamos passando para termos certeza de que aquilo que estamos fazendo é andar no Espírito. Todos nós queremos amadurecer para andar no Espírito. Andar no Espírito significa paz, significa certeza na palavra de Deus, significa poder administrar a nossa vida no caminho que Deus quer que nós andemos. Todos nós desejamos isso para nossas vidas. Espero que você também possa caminhar cada dia mais seguro na presença do Espírito Santo, para que você possa fazer realmente aquilo que Deus quer na tua vida. Boa tarde para todos vocês e espero logo encontrá-los não só diante da câmera, mas em casa, dando um abraço, um beijo, podendo estar próximo mesmo, cara a cara com cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Amém.